A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Esse é o nosso projeto Descomplicando o Ministério Infantil. O Centro de Treinamento Barak, ele tem como missão alcançar pessoas do Ministério Infantil e proporcionar a ajuda para essas pessoas dentro do Ministério Infantil. O projeto Descomplicando o Ministério Infantil são aulas rápidas com assuntos relevantes para você que está no Ministério Infantil. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos na evangelização e discipulado de crianças e adolescentes. Então, sou especialista nessa área e nós vamos conversar um pouquinho nessa aula rápida sobre tipos diferentes de comunicação das crianças. Como as crianças usam vários tipos de maneira de se comunicar conosco e nós precisamos conhecer esses tipos diferentes de comunicação. Uma das grandes dificuldades, tanto para quem prega para a criança, como para quem faz acolhimento emocional, aconselhamento de crianças, ou qualquer outro voluntário do Ministério Infantil, é a dificuldade de se comunicar com as crianças. Então, nós precisamos entender que muitas vezes a criança não vai usar só a linguagem falada, como nós usamos muitas vezes, mas elas vão usar outros tipos de linguagem e nós precisamos, dentro do Ministério Infantil, entender os tipos diferentes de linguagem que as crianças vão usar para se comunicar e compreendendo esses tipos de linguagem diferentes vai nos ajudar bastante. Muitas vezes eu estou ministrando uma aula e de repente eu começo a observar alguns comportamentos das crianças, eu já entendo se essa aula está sendo de difícil compreensão, se está realmente as crianças estão perdendo o interesse naquilo que está sendo falado, se eu preciso trazer uma outra metodologia para que realmente as crianças voltem a atenção para o assunto. Então isso é muito importante para você que trabalha no Ministério Infantil, conhecer esses tipos diferentes de linguagem da criança. Primeiro tipo de linguagem é a linguagem falada, é quando a criança usa palavras e frases para se expressar. Então, a linguagem falada é muito comum na criança, ela vai usar frases e palavras para se comunicar. O importante na linguagem falada para você, irmão, irmã que está no Ministério Infantil, é compreender que muitas vezes a criança ela tem uma limitação de vocabulário. Então, se eu vou usar a linguagem falada para comunicar com a criança, eu preciso ter certeza que elas entendam realmente aquilo que eu estou falando. Então, dentro de uma aula, dentro de uma pregação, eu preciso entender que muitas palavras são de difícil, elas não compreendem aquela palavra ou aquela expressão. Então, normalmente, o que eu faço? Eu explico para ela, olha, essa palavra significa isso, essa expressão quer dizer isso. Então, para que tenha certeza que na linguagem falada eu consiga comunicar. Então, a criança se comunica com frases e palavras e eu vou me comunicar com a linguagem falada, trazendo uma linguagem simples e compreensível para essa criança. A criança pode usar também uma linguagem chamada linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É a linguagem dos gestos, das expressões faciais e da linguagem corporal. Então eu vou observar nas crianças, muitas vezes elas vão comunicar com uma linguagem não verbal. Então, de repente, eu estou ministrando uma aula, de repente, eu estou falando de um assunto com elas e elas vão, através das suas atitudes, dos seus gestos, mostrar para mim se elas estão interessadas, se elas não estão interessadas. Então, isso é importante para nós que estamos ministrando entender a linguagem não verbal da criança. Muitas vezes você vai observar alguns comportamentos, algumas ações, e aquilo vai dizer para você, olha, não estou interessado naquilo que você está falando, ou o que você está fazendo não está me chamando a atenção. Ou eu preciso entender, olha, eu estou num momento desconfortável, esse assunto está me deixando desconfortável, ou esse assunto que está sendo falado está me causando sofrimento. Então eu preciso entender isso. Muitas vezes na expressão facial, você vai olhar e de repente a criança vai fazer expressão de choro ou expressão de medo. Então eu começo a entender essa linguagem não verbal e isso vai me ajudar a otimizar as minhas aulas, na pregação, a trazer coisas que vão chamar a atenção da criança para aquele momento da pregação. Então eu preciso entender que muitas vezes as crianças vão dizer muitas coisas sem dizer nada. Ela vai usar uma linguagem não verbal e essa linguagem, interpretar essa linguagem é muito importante. Elas vão usar também a linguagem visual.
Muitas vezes elas vão usar imagem, vão usar desenhos para expressar os seus sentimentos. Então, dentro da área da psicologia infantil, tem uma área de interpretação de desenhos, que a gente vai entender os desenhos que a criança está fazendo, as cores que estão sendo usadas, as figuras que elas estão muito apegadas, tudo isso vai me ajudar a entender as emoções das crianças, o momento que ela está passando, muitas vezes dentro de casa, às vezes sofrendo um abuso, e ela vai expressar de uma forma visual. Então ela vai usar a linguagem visual para expressar aquilo que ela está sentindo e passando. E outra coisa, elas vão muitas vezes usar a linguagem escrita. Então, dentro do Ministério Infantil, muitas vezes dê liberdade dentro de uma aula ou dentro de um momento com as crianças, de um momento de devocional, para elas escreverem os sentimentos, aquilo que está afligindo, seus sonhos, seus pensamentos. Tudo isso é importante para te ajudar a entender. Muitas vezes, dentro do grupo de crianças que nós trabalhamos, nós fizemos algo desse tipo. Escreva algo sobre você, sobre a sua família, e você não precisa, o legal é dar liberdade, não precisa colocar nome. Por quê, pastor? Porque muitas vezes, lendo esses papéis, essas redações, essas histórias, eu posso entender o que a criança está sentindo, o momento que ela está passando, então ela vai usar a linguagem escrita. E outra coisa, muitas vezes a criança vai usar linguagens dos sinais. Muitas crianças com deficiência sensorial, principalmente a deficiência auditiva e de fala, elas vão usar a Libras, a linguagem de sinais. Então, vai usar a linguagem de sinais para se expressar conosco. Então, muito importante para você nessa aula rápida entender que as crianças têm várias maneiras de se comunicar com o adulto, comigo e com você do Ministério Infantil. Que conhecer essas maneiras diferentes de comunicação vai otimizar a minha pregação, o meu ensino, o meu aconselhamento dessas crianças, e eu posso me aproximar delas e comunicar de uma melhor maneira possível a palavra de Deus aos seus corações, usar essas estratégias para levar Jesus ao coração das crianças. Deus te abençoe. Se você quiser um apoio, precisar de um apoio, o Centro de Treinamento Barak está à tua disposição. Nosso WhatsApp é 19 98235 2607. Se você ainda não está inscrito nesse canal, agora está aparecendo aqui um logo da escola. Clique no logo e você vai se inscrever no nosso canal. E aqui do outro lado está sendo colocada uma sugestão de um vídeo para abençoar a tua vida. Fique na paz do Senhor. Sou o pastor Rogério. Muito prazer ter você. Esse é o projeto Descomplicando o Ministério Infantil. A paz do Senhor. Amém.